Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Durante muito tempo na minha vida eu dei aula para professores em cursos universitários de formação de professores, licenciatura em música especificamente falando, né? E uma das grandes agonias dos meus alunos era o primeiro dia de aula, ou seja, o primeiro dia que eles iriam dar aula em uma escola. A maioria eram pessoas bastante inexperientes ainda, tinham começado, acabado de terminar ou de iniciar uma graduação em licenciatura em música e já estavam diante do mercado para começar a dar suas aulas nas escolas. E eles tinham sempre uma agonia muito grande, aquela coisa assim, ai professora, amanhã eu vou dar aula na minha escola pela primeira vez e eu tenho muito medo. Você tem alguma dica para me dar? E eu sempre dava 5 dicas para começar, para parar com aquela tensão toda, né? Então eu quero compartilhar com vocês essas 5 dicas. A primeira dica é: não escute os comentários feitos na sala dos professores. Sabe aquele comentário assim que você está entrando na escola para dar aula, primeiro dia, você não conhece ninguém direito, não conhece a turma direito, não conhece ninguém, nem os professores. Aí você chega lá, a primeira coisa que eles vão falar para você é assim: ih, aquela turma do terceiro ano, do ano passado, é uma turma terrível, você vai dar aula para eles hoje? Nossa, coitada de você. Não escuta esses comentários, procura abstrair. Tira isso da sua cabeça, porque você não tem aquela experiência que eles tiveram com aqueles alunos. Então, o que é muito legal é que você está começando uma coisa nova. Então, ser a novidade para os alunos também é uma coisa muito boa. Então, aproveita disso, que você vai ser um elemento novo para os alunos dentro da sala de aula. Se você já deu aula, mas é uma turma que você não conhece, você também vai ser um elemento novo. E se for uma turma que você já deu aula no passado e que está começando a dar aula novamente, é a primeira aula, sempre dá aquele friozinho na barriga. Não tem importância. Seja novo este ano. Então a ideia de começar um trabalho, de entrar na sala de aula com o pé direito, começa por não ouvir o passado, tá bom? E nem pense no seu passado se você já foi um professor que teve alguma experiência nessa escola. Comece do zero, um ano começando do novo. Primeira coisa. Segunda dica é: chegando na sala de aula, entre com um sorriso. Não adianta entrar com aquela cara sisuda, bravo, dizendo: olha como eu sou bravo, poderoso, como eu vou manter a disciplina dessa turma. Não é por aí. Seja você, seja mais amigável possível, para que os seus alunos sintam prazer em estar com você e comece a desenvolver com você desde o primeiro dia uma relação de cumplicidade. Isso é super importante. Então você vai entrar na sala de aula, dê um sorriso, né? Vá com uma roupa legal para os seus alunos, não precisa ser nada chique, mas uma coisa que você se sinta confortável, que você se sinta bem e com um sorriso no rosto. E dê as boas-vindas para os seus alunos. A terceira dica: pensa no seguinte, leva os seus alunos ou para um lugar diferente da escola para fazer aula. Naquele dia você pode bater um papo com os seus alunos, o primeiro dia normalmente é bate-papo, então leva para o jardim da escola, leva para o pátio, ou então se não tiver condição de levar para o pátio e nem para o auditório, para nenhum espaço diferente, faz da sala um ambiente diferente, coloca as cadeiras em círculo ou então em ferradura, promove um ambiente diferenciado dentro da sala de aula para vocês começarem a conversar da maneira mais amistosa possível. Quarta dica: conte a sua história, se apresente e fale para os seus alunos como é que você decidiu ser professor. Por que é que você decidiu ser professor? Por que você está lá para ensinar? E por que você resolveu ser professor de música, no nosso caso? Por que você resolveu estudar música? Qual foi a coisa que te mobilizou? Então, conta um pouco da sua história. E se você cantar ou tocar um instrumento, não se prive de fazer isso para os seus alunos. Leva isso para eles. E se você não puder nem cantar e nem tocar um instrumento, você pode presentear os seus amigos, os seus alunos,
pensando numa música ou mostrando para eles uma música que você gosta muito. Olha, eu separei uma música que eu gosto muito, que eu gostaria de mostrar para vocês, fica como meu presente de boas-vindas. Põe uma música para eles ouvirem. Faz uma coisa assim, que eu acho que é muito legal. Outra dica. Faz o seguinte, olha, pergunta para os seus alunos quem é que toca um instrumento, qual o nome deles, se alguém toca um instrumento, que tipo de música que eles gostam, vai conversando. E ao mesmo tempo procura aí, prestando atenção no nome dos alunos, procura já tentar fazer uma atividade em que você grave o nome de todos eles. E sempre que você tiver a oportunidade, fale o nome deles durante a aula. Então você mesmo, João, você falou que você gosta desse tipo de música. Alguém mais gosta desse mesmo tipo de música que o João gosta? Aí como é que você chama? Maria, a Maria também gosta da música do João. Quer dizer, vai falando os nomes para você poder ir tendo essa conexão. Não existe nada mais mágico na boca de uma pessoa que a gente não conhece do que o nosso nome. Tanto é que quando a gente está na rua e a gente ouve o nosso nome, você pode estar super distraído, mas alguém fala o seu nome, o que acontece com você? Automaticamente a sua atenção vai para você falar com esses alunos, né? Para quem te chamou no nome. Então, faz isso com o teu aluno. Se o teu aluno ouvir o nome dele na sua boca, com um sorriso, num ambiente agradável, isso é música no ouvido dos seus alunos também. Uma outra coisa que eu acho que é super legal de você fazer são algumas dinâmicas de sociabilização. E eu vou te dar uma dica, por exemplo, uma dinâmica para você aprender o nome e também fazer com que eles saibam o nome dos outros e também possam se divertir um pouco. Uma coisa que eu faço assim é, juntem-se, façam grupinhos, né? De acordo com... Eu vou bater palma e quando eu bater palma eu quero que vocês se juntem em grupos com os nomes que tenham a mesma inicial. Então você dá uma palma e aí os alunos começam, quem começa com A, quem começa com B, quem começa com C. Eles já se juntam pelas iniciais dos nomes. Depois você dá uma outra ordem. Vamos nos unir, vamos formar grupos de acordo com os números dos sapatos. Quem calça 34, quem calça 35, quem calça 37. Então os alunos já vão descobrindo algumas particularidades que eles não saberiam numa outra situação. Vamos nos unir, fazer grupos de acordo com pessoas que tenham roupa das mesmas cores, né? Blusa da mesma cor, se a escola não tiver uniforme. Você vai fazer com que eles se juntem. E coisas assim, quem tem 2 irmãos, quem tem 3 irmãos, quem é filho único, né? Os grupos dessa forma. E assim você vai promovendo uma socialização entre os seus alunos e eles vão tendo informações uns dos outros. E você também. E fica um ambiente divertido, agradável e ao mesmo tempo você percebe as lideranças, porque a partir do momento que você dá a ordem e não dá nenhum tipo de instrumento, por exemplo, para eles fazerem o trabalho, o instrumento que eu digo não é instrumento musical, mas por exemplo, iniciais dos nomes, você não tem lá a letra A, letra B, letra C, eles vão ter que se virar para se juntar nesses grupos. Você já começa a perceber as lideranças, quem é que está resolvendo o problema que você criou, como é que eles estão fazendo isso, e aí você também vai começar a perceber a questão da disciplina. Essa é uma dica de uma atividade de socialização que pode ser muito interessante e que eu acho que os alunos podem curtir bastante. Então é importante que você ouça bastante os nomes deles e todas as informações que você puder tirar deles, você vai e anota. Uma outra coisa que é importante, fala para eles sobre as suas expectativas. O que você espera dessa turma? O que você espera desse trabalho, desse encontro que você vai ter com eles durante todo o ano letivo? E aí, ouça deles. O que eles esperam aprender na sua aula? O que eles acham? O que eles têm vontade que seria importante para eles aprenderem na sua aula? O que eles querem aprender? Faz uma lista. Vai lá na lousa e escreve cada expectativa de cada aluno.
Eu sei, as salas são grandes, às vezes tem 30, 35, 40 alunos. Não importa, ouça todos. Uma expectativa de cada um, você tem 35 expectativas. As que se repetirem, não tem problema, você não precisa escrever de novo. A gente chama essa técnica de painel integrado. Você faz uma pergunta e todos eles vão responder o que eles pretendem com a sua aula. E depois, eu gosto de deixar essas expectativas expostas num flip chart, num cartaz, durante todo o ano. Por quê? Porque a gente vai, conforme a gente for atendendo as expectativas, a gente vai colocando um sinal de cumprido, feito. E aí eles vão percebendo o que é interessante de que aquilo que eles tiveram de expectativa está sendo atendido durante o ano. Então isso é uma coisa legal, fazer o levantamento das expectativas para a primeira aula. Uma outra coisa que eu gosto muito é fazer um contrato verbal com os meus alunos. Um contrato assim, olha, gente, para aprender, né, para trabalhar com música, eu preciso que vocês tenham disciplina, né, que vocês entreguem os trabalhos em dia. Então, eu não sei o que você vai colocar como contrato, aquilo que é importante para você trabalhar. Mas faz um combinado e faz com que eles se comprometam e que entendam o porquê você está fazendo isso. Porque eu costumo dizer que aquilo que é combinado não sai caro para o aluno. Então, se ele sabe desde a primeira aula que vai ter trabalhos durante o ano, que ele tem que cumprir, que quem não fizer o trabalho não vai ter nota, por exemplo, ou vai ter um conceito diferenciado, vai perder nota, vai perder uma chance. Se você colocar isso desde o começo, desde o início, você estabelece um patamar de segurança para o aluno dentro da sala de aula. E você vai cumprir com os combinados. E vai exigir que eles cumpram com esses combinados também. É lógico que você pode falar, nossa, mas tudo isso numa primeira aula, eu acho assim, que nos primeiros encontros, a gente costuma dizer que a gente deve perder mais tempo planejando do que fazendo. E isso vale para a aula também. Você tem que planejar o mais detalhadamente possível essas primeiras atividades, que pode ser que você não faça todas elas, que eu estou te dando a dica, na primeira aula. Mas você pode seguir isso como um roteiro, para no começo do semestre você já está estabelecendo todos esses pontos. As questões disciplinares, as questões das provas, as questões de trabalhos que você quer que entregue, a questão de conduta, de como é que se comporta dentro de uma aula de música, né? A gente sabe que a música, o patamar de sustentação de uma aula de música começa com o silêncio, porque sem o silêncio a gente não consegue produzir música. Então, acho muito importante que você preste atenção nisso e que você deixe claro para os seus alunos. Então, quando você estabelece um contrato e explica para eles o porquê que você está querendo fazer esse contrato de comportamento, tudo, você já vai trazendo o comprometimento dos alunos. E você também pode perguntar para eles o que você acha. O que você acha, aluno, que a gente deve fazer para estabelecer esse nosso contrato? O que você gostaria que tivesse na pauta desse contrato? Traz aquilo que eles trazem também de opinião como uma coisa importante para a aula e faz isso acontecer. Né? Faz com que eles queiram cumprir. E quando eu falo para você falar do conteúdo programático, olha, nós vamos trabalhar a propriedade do som, a gente vai trabalhar repertório, por exemplo, na aula de música, uma questão muito forte é a questão do repertório, porque às vezes o aluno não gosta da canção pedagógica. Você tem uma proposta, por exemplo, de ensinar a partitura, você não vai ensinar a ler partitura com uma música super complicada, você precisa de uma canção pedagógica. E a gente começa com canções de uma nota, duas notas. E o aluno olha e fala, nossa, mas professora, essa música parece de criancinha, essa música é muito boba, eu não gosto dessa música. Presta atenção, ninguém começa a ler por um tratado de literatura, né? Todo mundo começa lá, A, E, I, O, U, B com A da Bá, não é assim que começa? Com música. É a mesma coisa, não é diferente. Então é importante que eles saibam a diferença entre música pedagógica, entre música folclórica, que também faz parte do conteúdo, música cívica, que também faz parte do conteúdo.
É importante que eles compreendam o conteúdo e o porquê que você está trabalhando isso. E eu costumo dizer que ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Então, perca tempo, se é que isso é perder tempo, explicando para o teu aluno o que é que você vai trabalhar durante o ano, para ele saber efetivamente o porquê que você está lá, o porquê que eles estão lá, qual é a importância desse momento entre vocês, e faz esses contratos que a gente está estabelecendo, que você está estabelecendo com eles, serem cumpridos durante o ano. Nessa dinâmica de estar falando para o seu aluno aquilo que você pretende e ao mesmo tempo ouvir deles o que eles pretendem fazer, é muito legal você ajudá-los com o repertório verbal. Muitas vezes, principalmente com os mais pequenos, os mais novinhos, porque esse tipo de coisa a gente tem que fazer, claro que guardando as devidas proporções, né, e o nível de profundidade. A mesma coisa que você faz numa aula de 9º ano, você pode falar no 5º, no 4º, no 1º e no 2º ano. Você deve fazer esses passos. Não importa a faixa etária do seu aluno, o que importa é que o que você vai dizer para eles tem que ser absolutamente inteligível, né? Eles têm que compreender completamente o que você está falando. E você também, principalmente para os mais novos, pode ajudá-los a se expressar melhor. Então, às vezes o aluno fala, eu não sei o que dizer, eu não quero dizer nada, eu não tenho nenhuma expectativa. Você pode ajudar, né? Você pode ajudar. Pode ir ajudando a trazer um repertório verbal para o seu aluno, que vai ajudá-lo e auxiliá-lo a pensar. Porque muito acontece com os alunos deles não terem repertório verbal para exprimir o que eles estão querendo dizer. Então, a preguiça é tão grande de buscar outros caminhos para poder se expressar, que às vezes o aluno acaba falando, eu não tenho nada para dizer. Ou então repete muito o que o outro aluno falou, o que o colega falou, acaba repetindo muito. Mas é legal se você ajudá-los nesse processo. Por isso que eu acho tão rico fazer com que os alunos se expressem verbalmente, falem, né, dentro da sala de aula. E também não existe só esse jeito de falar. Às vezes o aluno pode se expressar, né, desenhando. Às vezes ele pode se expressar cantando, falando de uma letra de uma música que tem a ver com o sentimento dele. Ele pode se expressar através de um versinho. Então, são coisas que você pode ir trazendo para a sala de aula para que amplie o repertório dele, para que ele consiga falar mais e se expressar melhor. Mesmo porque é muito importante que a gente force um pouco os alunos a se apresentarem verbalmente, porque isso vai ser exigido deles no mercado de trabalho, né? Existe algum professor, por exemplo, que não possa falar, que não tenha o que falar? Tem que falar. É uma profissão que exige que a gente fale, não é verdade? Mas toda e qualquer atividade profissional hoje que as pessoas exercem está muito ligado à questão do relacionamento. Então, falar é importante. A gente trabalha com música, a gente faz música, a nossa expressão é linguagem musical, mas ele pode fazer uso de outras linguagens também para transportar algumas mensagens. Então, por exemplo, como é que vocês estão se sentindo diante dessa aula? Se você não conseguir tirar deles verbalmente algo, você pode pedir para que eles desenhem. Qual é a sua sensação com relação à nossa aula? Desenhe aquilo que você gostaria que fosse a nossa aula, né? E faz uma exposição desses desenhos e aí pede para cada um falar do que eles gostariam. Isso é um jeito também de fazer um levantamento das expectativas dos alunos. Então, ao invés de você ter aquela lista do painel integrado que eu sugeri, você pode ter uma lista de desenhos, uma série de desenhos que você pode colocar na sala para que eles possam expressar os seus desejos com relação à aula de música. Uma coisa muito importante de dizer também é que, eu acho que eu até falei isso um pouquinho no começo do vídeo, mas eu quero deixar bem claro, que é o seguinte,
os primeiros momentos, o primeiro dia da sala de aula é isso que eu falei, né? Essas dicas, né? Entre com um sorriso, procure colocá-los num espaço diferente, conte a sua história, ouça as expectativas deles e faça o seu contrato de comportamento de aluno. São essas 5 dicas mais importantes para o primeiro dia de aula. Mas isso não significa que você tem que usá-las só no primeiro dia. Essa ansiedade, às vezes, que a gente tem, né, de fazer um conteúdo programático e fazer com que o aluno cumpra aquilo a qualquer custo e eu tenho que cumprir aquilo a qualquer custo. Às vezes, a sua aula vai terminar com você contando a sua história. Você terminou de contar a sua história, acabou a aula. Mas se você os manteve atentos, felizes, prestando atenção, ótimo, você continua essas dicas que eu te dei no próximo encontro com eles. E aí você já não tem só uma aula, você já tem a aula 2, né? E se você for fazer o levantamento das expectativas com relação à aula, ou se na apresentação eles dizem que tocam algum instrumento, você pode fazer esse levantamento. Quem é que toca algum instrumento dentro da sala de aula? Porque são diagnósticos importantes que você tem que fazer antes de entrar de sola no conteúdo, porque são recursos que você vai poder utilizar. De repente, um aluno que toca um instrumento e que leva esse instrumento para a escola e que vai tocar durante a sua aula, ele vai poder ser usado por você para fazer outras atividades, ele vai se sentir importante, né? Se não tem nenhum aluno que toque um instrumento, pergunte se tem o pai de alguém que toque algum instrumento, alguém da família que toque algum instrumento. Isso também é legal de fazer esse levantamento, porque se você não tem, mas você pode trazer a família para perto. E quando você for na sala dos professores, depois que terminar a sua aula, elogie muito a turma, procura sempre ver uma coisa positiva e faz esse teste que eu vou te falar. Ao invés de chegar na sala dos professores reclamando da turma por causa da indisciplina, claro que você vai ter indisciplina, claro que você vai ter dificuldades, mas quando você estiver com os professores, procure levar as coisas boas. Faz esse exercício. Eu não estou querendo fazer um exercício do contente, do antigo livrinho da Poliana lá da minha infância, não é isso. Mas é um exercício da gente tentar estabelecer um ciclo virtuoso de relacionamento com o aluno. Sabe aquela história do aluno chega na sala, às vezes o próprio colega da gente fala, porque fulano, nenhum dos professores aguenta mais vocês, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido professores fazendo isso com os alunos, né? Eu gostaria de ver o contrário. Nossa, como os professores, como fulano elogiou essa turma. E aí e os outros professores vão começar a perceber assim, poxa, ele tá elogiando, ela está elogiando essa turma. Por que será se comigo foi tão complicado? O que será que ele está fazendo que eu não estou, né? Que está conseguindo um resultado positivo da turma? Porque o que a gente tem que mudar na escola, principalmente, é essa questão do ambiente, né? Infelizmente, hoje, o aluno, às vezes, vê o professor não como um amigo, não como uma pessoa que vai acrescentar alguma coisa na vida deles, mas vê como um grande cobrador, com aquela pessoa que está cobrando, que está exigindo dele algo que ele não pode dar, né? Então, a gente tem que começar a mudar isso. E a mudança tem que partir de quem é mais experiente e de quem está mais incomodado, né? E o que eu tenho percebido é que quem está mais incomodado hoje na relação escola, aluno e professor, nessa tríade, né? Quem está mais incomodado é o professor. Então é ele que tem que mudar. Sempre quem muda é aquele que está se sentindo mais incomodado. Então não adianta você entrar com uma postura muito inquisidora, muito dura, se você quer receber de volta do seu aluno carinho, atenção, estudo, consideração. Então, não combina. A gente faz papéis complementares. Então, na própria análise transacional, o que a gente fala?
O papel do pai crítico traz quem? A criança submissa. A gente não quer alunos submissos, a gente quer alunos criativos, alunos felizes, alunos que pensam, que raciocinam, né? Que topem esse desafio de aprender música na escola, que topem esse desafio de fazer junto com você um processo de convencimento de toda a escola de que música vale a pena, de convencer os pais de que música vale a pena. Então a gente tem tantas batalhas como professores de música para vencer, né? Fazer com que a escola acredite nessa nossa atividade, fazer com que os alunos acreditem nessa importância dessa nossa atividade, convencer os pais da importância dessa atividade. Então são tantas as batalhas, a gente tem que começar a estabelecer um círculo virtuoso aí. E sair desse círculo vicioso, né? Que é sempre em cima da crítica, da falta de elogio, e que acaba culminando numa determinada agressão, né? Então, se a gente consegue trazer isso para a escola, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande. Então, a aula de música, a aula de arte, ela tem uma grande vantagem sobre as demais. Como ainda as escolas não têm uma cobrança, né, como existe de nota, de frequência, ainda nas aulas de música, a gente tem espaço para trabalhar na aula de música e na aula de artes conceitos ligados a comportamento, à educação, à generosidade, à ética, à criatividade, à exposição emocional. Quer dizer, a arte, ela trabalha tudo isso. Não é porque você está trabalhando com música, e música é uma arte, que você não vai levar isso em consideração. Você tem que levar isso em consideração. E isso você só vai conseguir a partir do momento que você tiver um bom relacionamento com os seus alunos, que os seus alunos tenham um bom relacionamento entre eles. E eu não estou falando de amor, no primeiro momento eu estou falando de respeito, né? De ordem. Em que sentido da ordem? Do aluno entender que você está estabelecendo uma disciplina porque você e ele fizeram um contrato de comportamento no primeiro dia de aula que vai ser cumprido o tempo todo e que vai existir uma relação ética entre vocês e que isso vai ser cobrado. Então, é muito enriquecedor essa oportunidade de trabalhar com um aluno numa disciplina como música, né? Porque talvez na matemática a gente possa trabalhar isso, mas a gente não tenha tanto tempo. Na história, na geografia, não tenha tanto tempo. No português, não tenha tanto tempo. Mas o professor de música, como ele tem menos cobrança nesse sentido, ele acaba tendo esse tempo e ele acaba contribuindo demais para o clima da escola, para o clima da aula, para o desenvolvimento do aluno. Então vamos aproveitar as nossas vantagens, só que isso tudo começa no primeiro dia. Mesmo que você já tenha conhecido a turma anteriormente, entra novo para essa turma. E é nesse dia que você vai estabelecer tudo aquilo que é importante para o bom andamento do trabalho. E então, junto com essa questão do comportamento, você vai conseguir dar o seu conteúdo musical, seu conteúdo sobre música, da forma mais agradável, tanto para você quanto para os seus alunos. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado que você vai conseguir no final. E quando você puder apresentar isso para os alunos, e quando a escola começar a perceber que eles estão se expressando melhor verbalmente, que eles estão mais organizados, que eles estão mais felizes, isso vai tomar conta do ar todo. Então essa é uma semente que você planta no primeiro dia de aula. Então cuide muito bem desse dia, cuide muito bem desse momento, planeje, se prepare, leve as coisas que você precisa levar. Então se você vai trabalhar com sulfite, com papel craft, com
sei lá, com giz colorido, porque você vai trabalhar lá no jardim, ou você vai precisar antes perguntar na direção da escola se você pode levar os alunos para o jardim, se você pode tirar eles da sala de aula. Planeje tudo. Faça reuniões com a sua coordenadora, pergunte se você pode, porque também quando a gente está chegando numa casa nova, a gente não pode entrar mandando, não é verdade? Não é a nossa casa. Então, se você também é novo na escola, seja gentil com a escola, no sentido de como você é quando você vai na casa de uma pessoa que você não conhece muito bem. Então, veja se você consegue planejar tudo aquilo que é importante para que a sua primeira aula seja um sucesso. E eu tenho certeza que isso vai determinar a qualidade do seu trabalho durante todo o ano. Lembra, ninguém se compromete com aquilo que não compreende. E uma das frases mais antigas que a gente conhece, mas que faz toda a diferença: a primeira impressão é a que fica. Então, cuida da sua primeira impressão. Tá legal? Até mais, olha, não esquece de me seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube. Entra lá, by Cristal Veloso, e deixa o seu comentário, deixa a sua mensagem, e aí a gente vai conversando e eu vou respondendo para você. Até mais!